18 e o 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18 e o 19. Se falasse Salmos era bom, Josué era fácil, Gênesis extraordinário para procurar na Bíblia. Mas quando se fala de profeta Abacuque, se eu te ajudar um pouquinho, fica depois de Naum. Se eu te ajudar mais um pouco, fica antes de Sofonias. Ajudei. Glória a Deus que eu pude te ajudar, irmão. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Assim diz a santa palavra de Deus: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Vou repetir o verso 19, parte A. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Eu quero pregar nesta noite sobre o tema todavia. Diga comigo, todavia. Isso. Diga aí para o teu irmão, todavia. Isso. É o tema da mensagem de hoje. Aí você, mas pastor, o que isso tem a ver todavia? Eu vou te explicar diante do texto que Deus colocou em meu coração. Ora, nós sabemos muito bem que o livro de Abacuque, o profeta Abacuque, ele escreve o seu livro, ele escreve esse texto no final do século 7 a.C., e Abacuque escreve esses textos lindos para Judá. Judá é o povo de Deus, mas Judá está vivendo uma crise. Judá está passando por uma injustiça interna e uma ameaça externa. Vou repetir: Judá, por mais que seja o povo de Deus, por mais que seja um povo escolhido de Deus, mas vivia uma crise, e essa crise, ela era a injustiça e também era uma ameaça externa. O interessante que Abacuque, ele escreve este livro no tempo em que Babilônia está para invadir Judá. Lembra, quando nós vamos estudar Judá, você vai ver Daniel, você vai ver também os homens que foram levados cativos, cativeiro, Ezequiel, é tudo proveniente dessa turma, ok? Então, o tempo é que Babilônia está para invadir, trazendo uma destruição e levando cativo os seus cativeiros. Então, Deus revela ao profeta que usaria esta nação, Babilônia, para julgar o seu povo. Então, observe uma coisa: Deus permite às vezes o inimigo, ele permite às vezes o inimigo se dar bem em cima da gente, ele permite às vezes o inimigo vencer a gente, mas aqui no caso, ele está revelando ao profeta Abacuque que ele está permitindo
permitindo que Babilônia invada Jerusalém, invada Judá e leva o seu povo cativo. Para quê? Para usar a nação babilônica como um julgamento para o seu povo, porque era um povo que pecava demais. Era um povo que, ao mesmo tempo que se arrependia, era ao mesmo tempo que parece que se arrependia de ter se arrependido e voltava a pecar de novo. Agora observa, algo que chocou Abacuque, sabe qual que é? É o cenário. Qual é o cenário, pastor? O cenário, além da ameaça militar, havia um cenário econômico terrível. Judá não está tendo aquele momento bom. Falta de colheita, a fome, pobreza. Isto para um judeu, irmão, é a coisa mais horrível que existia. Não só para ele, como para qualquer um hoje. Mas para quem tem a fama de ser, ou para quem tem a bênção de Deus, e você não vê nenhum judeu pobre. Você já viu um judeu pobre? Eu nunca vi um judeu pobre. Olha que eu conheço bastante judeus. Eu nunca vi um judeu pobre. E eu nunca vi um judeu trabalhar para outro. Eles têm o seu próprio comércio. Agora observe o cenário. Observe o cenário. O cenário economicamente está terrível. Colheita não existe. Pobreza está a toda parte. Interrupção da área religiosa. Então deixo de sacrificar a Deus, ofertar a Deus, e começam agora a estar debaixo de um jugo, e o jugo babilônico. Mostrar que mesmo diante desse cenário, Abacuque não perde a sua confiança em Deus. Apesar do cenário, é um cenário terrível, Abacuque não perde a sua fé em Deus. E eu nesta noite quero falar sobre a fé. E eu falando sobre a fé, eu quero meditar um pouquinho com você no livro de Abacuque, porque a fé é um dos 9 dons que existe. Então, olhe aqui para mim, você a partir de hoje não pode dizer mais que você não tem nenhum dom. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje, você está proibido em dizer que não tem dom. Quem tem fé aqui? Quem tem fé? O apóstolo Paulo diz que a fé é um dom. E se você pegar os 9 dons, você vai ter lá línguas estranhas, você vai ver lá variedade de línguas, pedir inteligência, aí você vai ver lá fé. Então fé é dom. Então todo mundo que está aqui dentro tem um dom. Ninguém mais vai poder dizer: eu não tenho dom nenhum, pastor, eu nem sei para que eu estou aqui. Você está aqui primeiro para adorar a Deus e colocar a sua fé em prática em Cristo Jesus. Fé. Agora observe o seguinte. Eu quero falar rápido aqui para não perder muito tempo, porque são 6 coisas que Abacuque ele menciona e que me chama a atenção. Quando Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça. Primeiro que eu quero tratar é sobre a figueira. Diga comigo, a figueira. Ei, olha aqui para mim. Quando a figueira não floresce, quando a figueira não dá a sua flor ou sua flor, o que isso significava para o judeu? Que a figueira
é o símbolo de um tempo bom. A figueira é o símbolo da paz. A figueira é o símbolo da prosperidade para o judeu. Se você buscar o livro de 1 Reis, é que está marcado aqui, por isso que eu estou lendo. O livro de 1 Reis, capítulo 4, e o verso 25, vai dizer assim: que no reinado de Salomão, o povo vivia, cada um debaixo da sua videira, ou da sua figueira também, e era descrição de um tempo de descanso, de segurança. Então eu vou repetir: a figueira é símbolo de tempo bom, símbolo da paz e de prosperidade para um judeu. Então, quando Abacuque vem dizendo, ainda que a figueira não floresça, Abacuque está dizendo, ainda que o tempo não seja bom, ainda que eu não esteja vivendo em paz, ainda que eu não tenha prosperidade, ele vai dizendo, ei, a minha fé é inabalável, eu continuo acreditando no autor da nossa fé. Aleluia. Ele mexe primeiro com a figueira. Por quê, pastor? Porque a figueira, ainda que ela não está florescendo, ele estava dizendo, a paz foi embora, o futuro está comprometido. É como Jeremias 8:13, ele descreve, dizendo assim, quando Deus diz, não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, é um sinal de prejuízo para o povo judeu. É tempos difíceis, tempos duros. E quem é de nós que não já viveu esse tempo? Que você procura paz, parece que não tem paz. Parece que você olha e fala assim, nos anos tal, oh, tempo bom, tempo que eu vivia sossegado. Aí você olha para o teu vizinho está prosperando. Aí compra casa, compra carro, e você vê ele cada dia com uma roupa nova, e você vê não sei o que, aí você vai dizendo, Deus, eu sirvo a um Deus de prosperidade, mas cadê ela? É tempo de escassez para nossas vidas. Quem é que nunca viveu isso? Então a primeira coisa que Abacuque mexe é com a figueira. Então ele está continuando a dizer, Senhor, ainda que o tempo não esteja bom, ainda que esteja sem paz, ainda que eu esteja sem prosperidade, mas eu ainda continuo adorando, exaltando o teu santo e adorado nome. Aleluia. Eu não adoro pelo que ele faz, não. Eu adoro pelo que ele é. Eu gosto desse hino, mas eu digo uma coisa para você também. Eu adoro pelo que ele faz e eu adoro pelo que ele é. Eu adoro pelo que ele é e eu também adoro pelo que ele faz. Tempo de figueira. Quem é que já não passou o tempo da figueira? E a pior coisa que tem é você viver sem paz. E a pior coisa que existe é você não ter prosperidade. Você trabalha e não sai do lugar. É tempo de figueira seca. É tempo da figueira que não está dando a sua flor. É um tempo de juízo, é tempo duro, é tempo que a figueira não dá os seus figos. Em vez de dar figo, o que tem lá cai.
Lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira? Ah, meu Deus. Lembra quando ele amaldiçoou a figueira? Porque ele estava com fome, é que ele queria comer. Mas a figueira não estava produzindo nada. Diga assim comigo, mas ainda que a figueira não floresça, a minha fé permanece inabalável em Cristo Jesus. Eu estava estudando e eu li o texto que diz assim: o Senhor Deus, ou o Senhor Jesus, Ele é o autor, Ele é o autor, consumador da nossa fé. Então Ele cria e Ele age. Ele age e Ele cria. Ele criou a fé, colocou em mim, colocou em você, e Ele age quando a gente coloca a nossa fé em ação. Ele mesmo é o autor e Ele mesmo é o consumidor. É Ele que produz e é Ele que faz. É Ele que traz, é Ele que abre, é Ele que levanta, é Ele que faz. Por quê? Porque quando nós usamos a nossa fé, ainda que você olhe e fale assim: ah, pastor, mas a minha fé não é do fulano de tal. A tua fé não tem que ser do tamanho do fulano de tal ou do tamanho de tal. Não, você tem que usar a sua fé, porque a sua fé vai fazer você adorar em tempo de figueira seca. A gente tem mania, irmã Dani, de querer adorar só quando a gente vê que a nossa fé está boa. A gente tem mania, minha sogra, de adorar Deus, dizer assim: eu só vou adorar Deus, eu só vou fazer alguma coisa quando eu tiver a fé que pouquinho, pelo menos da metade do pastor Léo. Não, querido, o meu pai, ele usa uma frase dizendo assim: não importa o tamanho da tua fé, Deus vai fazer o milagre acontecer do tamanho dela. A gente tem mania de olhar e dizer assim: não, quando eu tiver café, pá, extraordinária, aí Deus vai mandar as coisas. Não, eu tenho que ter fé quando eu tenho, eu tenho que ter fé quando eu não tenho, eu tenho que adorar com fé quando eu tenho, eu tenho que adorar com fé quando eu não tenho, eu tenho que adorar com fé quando a porta abre, eu tenho que adorar com fé quando a porta fecha, eu tenho que adorar com fé quando eu estou bem de saúde, mas eu tenho que adorar com fé também quando eu estou passando por problema de saúde. Eu tenho que adorar a Deus quando tudo está indo bem, mas eu também tenho que adorar a Deus com a minha fé quando tudo está indo mal. Por quê? Porque nem sempre a figueira vai ficar seca, uma hora ela vai voltar a dar seus frutos. Oh, aleluia, aleluia. O outro ponto que ele trata, ele vai dizendo assim: e ainda que não haja uvas na videira. Oh, meu Deus, quando a videira não dá o seu fruto, sabe o que isso significa? Que a videira produzia as uvas, e das uvas se produz vinho, e o vinho não era só bebida, era um símbolo de alegria, celebração e de bênção de Deus. Diga comigo: o vinho não era só uma bebida, é símbolo de alegria, de celebração e de bênção de Deus. O salmista, ele vai dizendo no Salmo 104, verso 15, diz que o vinho alegra o coração do homem. Juízes, capítulo 9, verso 13, mostra: agrada a Deus e aos homens. O que é isso, pastor? Quando a figueira, ela não está dando o seu fruto, você não tem alegria, você não celebra, você não tem a bênção. E quem já não passou por isso? Quem já não passou? Quando a videira não está dando o seu fruto, falta alegria, falta celebração.
pessoa não consegue celebrar mais nada na sua vida. Por quê? Porque a videira dele não está dando mais fruto. Ele não consegue celebrar nem com uma bala que ganha. Ele não consegue fazer festa nem com pirulito que ganha. Por quê? Porque a sua videira não está dando mais fruto. Não tem alegria para nada. Só vive com cara emburrada. E só sabe dizer: eu não tenho alegria nisso, eu não tenho alegria naquilo, eu tenho alegria. Eu tenho alegria do meu nome está escrito no livro da vida, e o sangue de Jesus me purificar de todo o meu pecado. Quando não havia fruto da vide, era o fim da festa e das celebrações. Isaías, no capítulo 16, verso 10, ele vai dizer assim: cessou-se o gozo e a alegria dos pomares, nas vinhas já não se ouve mais o cântico de júbilo. A pessoa não faz mais festa. Não existe mais celebração. Ô irmã, da glória, você levantou hoje de manhã. Tá bom. Era melhor que tivesse morrido durante a noite. Ô irmão, da glória, porque você trabalhou hoje. Trabalhei, mas estou cansado aqui. Era melhor estar em casa descansando. Observa, não tem alegria para nada. Está faltando o quê? A sua videira não está mais dando fruto. Tudo você reclama. Tudo não é bom. Tudo é não sei o quê. Tudo é não sei o quê. Aí a Abacuque está dizendo: ainda que a videira não dê as suas uvas, mas a minha fé continua inabalável. Sabe o que é hoje? Hoje, traduzindo para nós hoje, uma vida sem fruto é aquela fase da vida que estamos vivendo no automático. Vamos ao culto, mas não cantamos como antes. Vamos ao culto, mas não oramos como antes. Vamos ao culto, mas não abrimos o nosso coração como abríamos antes. Vamos ao culto, mas não damos glória como dávamos antes. Eu vou usar a expressão do pastor Marcos Feliciano. Aí vocês ficam olhando aqui para mim com esse olho de que o sapo que morreu na enchente. Aí vamos usar a expressão do pastor Marcos Feliciano: boca de ferro, língua de aço e queixo de cimento. O que é isso, pastor? O seu culto está sem alegria. O seu culto, você não oferece como oferecia antes. Lemos a Bíblia, mas não sentimos o prazer mais nela. Lemos por ler. Porque senão o pastor vai perguntar: quem leu a Bíblia hoje? Aí eu vou levantar a mão, vai ficar sem graça. É viver sem vinho no coração. O que é isso, pastor? É viver sem alegria. Lembra das bodas de Caná da Galileia, João capítulo 8? Lembra lá? Qual foi a preocupação de Maria? É que o vinho havia acabado. E se acabou o vinho, tem que acabar o casamento. Se acabou o vinho, vai passar vergonha aos noivos, porque é 7 dias de casamento para o judeu. Aí acabou o vinho, as visitas, os convidados vão falar doidel. Porque, irmão, a pior coisa que tem é você fazer, desculpa falar assim, tá? A pior coisa que tem é você fazer uma festa e convidar crente. Eita, pastor, sério? Sério. Porque você faz de tudo, irmão, de tudo. Você pensa em tudo. Aí você fala assim: mas irmão, você fez demais. Aí o que a gente fala? É melhor sobrar do que
Mas passou a festa, tem um infeliz que vai vir falar para você que alguém falou mal da, que faltou alguma coisa para a cor e que o tempero não estava. Agora você imagina num casamento faltar vinho. Eu já preguei sobre o vinho da boda de Caná da Galileia. Você sabe que o vinho naquela época é como a aliança para nós aqui hoje. A nós aqui hoje, para dizer que eu sou casado com a irmã Silza Helena. Olha, irmã Silza Helena, hein? Que isso? Para dizer que eu sou casado com ela, tá certo? Eu tenho que usar uma aliança. E aqui na minha aliança tem o nome dela. E no nome dela tem a minha aliança e a data do nosso casamento. Para o judeu na época, era a celebração do vinho. No primeiro dia, tinha que abrir com vinho. E no último dia, tinha que fechar com vinho. Ali dizia, agora nós estamos casados. O problema é que eles abrem o casamento com vinho, mas no final não tem vinho. Então tinha que cancelar o... Aí Maria vai dizer, não, vai cancelar não. Tem um convidado aqui que ele é especialista nessa área. Ele é especialista em festa. Ele é especialista em alegria. Ele é especialista de voltar a trazer novamente alegria para aquilo que está faltando. Aí ela vai conversar. Aí o que Jesus faz? Transforma a água em... E a festa continua. Eita glória! Diga assim comigo, ainda que a videira não deu seu fruto, mas eu uso a minha fé, e Deus vai fazer um milagre acontecer. Quando a gente fala de vinho na mesa, a gente fala que não vai faltar unção na sua vida. Pode faltar alegria no mundo, mas não falta gozo de espírito dentro de você. Quando o diabo pensa que secou a sua uva, Deus derrama vinho novo do céu. Diga comigo, Deus tem vinho novo do céu. E isso não é vinho que um homem faz, mas é o vinho que Deus manda. Que é o que foi que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia. Ali Deus tinha provido através do seu filho o vinho. Então o vinho naquele momento não veio do homem, mas veio do céu para dizer, a tua festa não vai acabar e a tua alegria não vai acabar, e se acabou, eu estou trazendo um vinho novo do céu para você voltar a ter alegria de espírito na tua alma. Eita glória! Eu quero ser bem rápido. Eu quero orar por você. Outra coisa que ele cita, dizendo assim, mesmo que a oliveira minta, a oliveira é uma das árvores mais valiosas em Israel. Vou repetir, a oliveira é uma das árvores mais valiosas de Israel. Você sabe que fruto que a oliveira dá, né? É o azeite, diga comigo, azeite. O azeite ele serve para quê? Para cozinhar. O azeite ele servia para iluminação nas lamparinas do templo, como a gente vai ver lá em Êxodo 27 e 20. Para a unção sacerdotal e reis, como a gente vai ver em Samuel 16, 13. E o azeite também era usado como tratamento medicinais. Aí, o que vai dizendo Abacuque, ainda que a oliveira minta, ou seja, ainda que a oliveira não dê azeite, quando está dizendo ainda que a oliveira minta, está dizendo ainda que a oliveira não produza. Não era apenas uma perda agrícola, amados. Sabe o que é isso? Era um colapso diário.
no culto. Porque tem gente que acha que culto ele só faz quando ele está aqui na igreja, né? Aqui, nós estamos num culto coletivo. No culto aonde eu estou vendo meus irmãos e as minhas irmãs. Mas culto eu faço no individual também. Eu faço culto lá na padaria. Eu faço culto em casa. Eu faço culto fazendo entrega. Eu faço culto virando massa. Eu faço culto lá tomando conta lá da terra, é Terra Vista, não? Como que é o nome lá? Onde você trabalha? Alphaville. Culto, eu faço soldando. Culto, eu faço em casa lavando a roupa para a esposa. Culto, eu faço trocando o pneu do carro da irmã Nilda. Mas todo tempo eu faço culto. Como aconteceu ontem. Culto, amado, é você trazer azeite, é você ter azeite na sua lamparina, é você ter unção, é você ter graça. Então em todo tempo o teu culto tem que ter azeite. Diga comigo, em todo tempo o meu culto tem que ter azeite. Porque se tem azeite, tem luz na lamparina. Ei, não vou nem precisar falar, tá certo? Das 10 virgens que foi pregado aqui pela minha esposa, né? As 5 prudentes e as 5 loucas. Vai escovar dente, vai lavar o dente, não é assim? Ei, o que elas falaram? Ei, dai-nos um pouco do teu azeite. Dai-nos um pouco do teu azeite, porque a nossa lamparina está sendo apagada, porque não trouxemos azeite. Mas quem tem azeite na lamparina e tem azeite de reserva, ele adora, ele exalta, e ainda que esteja dormindo como as 5 estava, mas quando tem azeite, mesmo dormindo, consegue escutar: aí veio o noivo. Eita glória! Então olha para o teu irmão, aponta para ele e diga assim para ele: traz azeite no teu culto no próximo, viu? Aí pelo menos você não vai ficar olhando para a minha cara assim, Pelo menos quando eu gritar daqui: Deus vai te abençoar, você grita daí: amém. Deus vai abrir porta, e você grita daí: aleluia. Quando eu grito daqui: Deus manda colocar a sua casa em ordem, você grita daí: já estou colocando, Jesus. Ei, azeite no culto. Sabe o que é azeite? É a unção de Deus sendo derramada sobre você. Aí você lembra quando Deus disse para Samuel: Samuel, encha o vaso de azeite e vem, eu vou te enviar a Jessé, e você vai, lá eu tenho provido de um rei. Ei, então o azeite, meu irmão, ele é usado para unção, ele é usado para remédio, ele é usado para lamparina, ele é usado para cozinhar. Ei, eu quero te falar uma que o azeite está caro até hoje, irmão. Naquela época já era caro e continua caro até hoje. Ei, eu quero te dizer para você: aproveite o azeite que Deus tem derramado na sua vida. Por quê, pastor? Porque esse azeite não é em dólar, não é em euro, não é em peso, não é em libra, não é em real. Esse azeite, ele não é em ouro, não é em prata, não é em bronze. Esse azeite, ele é derramado na tua vida mediante a sua fé. Quanto mais você usa a fé, ele vai derramando azeite. Quanto mais você usa, quanto mais você é vaso, mais azeite vai detendo.
Quando aquela mulher, o profeta diz: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre todos os vasos. E eles fizeram, entraram, começaram a encher os vasos cheios de azeite. Aí a mãe diz assim: traz mais vaso. Aí o filho diz: acabou o vaso. Aí o azeite parou porque o vaso acabou. Porque se tem vaso, tem azeite. Se tem vaso, tem azeite. Se tem vaso, tem azeite. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: você continua sendo vaso? Se continua sendo vaso, está jorrando azeite até o dia de hoje. Ou você é vaso só na igreja? Eu sou vaso na igreja, eu sou vaso em casa, eu sou vaso na rua. Aonde eu estiver, eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus. E conforme eu vou adorando, eu vou me entregando, vai desvaziando o azeite, mas Deus vai mandando mais azeite. Aí é azeite novo, aí é azeite que vem do céu. Ei, se tem uma coisa que nunca vai ter problema no céu, é falta de azeite. Pode estar tendo falta de vaso, mas falta de azeite nunca faltará dentro da igreja, porque o provedor é Ele, o Criador dos céus e da terra, aquele que foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. Então diga comigo: eu preciso ter azeite. E se porventura a oliveira minha não estiver dando azeite, mas eu vou continuar adorando a Ele. Outra coisa que ele trata: quando os campos não produzem mais o seu mantimento. Olha que isso. Quando não há produção de alimento nas lavouras. Sabe o que isso significa? Os campos eram a base de sobrevivência. Produziam trigos e cevada. Para que serviam os trigos, cevada? Ora, para fazer o pão diário e também para ofertar ao Senhor. O trigo em especial era usado para o pão da propiciação. Nós estudamos aqui sobre o tabernáculo, que ficava diante de Deus. Quando está dizendo que o campo não estão produzindo mais alimento, estava simbolizando que a provisão constante da parte de Deus não estava tendo mais. Olha isso. Quando os campos não produzem, o povo enfrentava fome física. Enfrentava a escassez. Por quê? Porque não estava tendo trigo e nem estava tendo cevada. Como que vai produzir pão? Como que vai produzir o alimento para eles agora? Diga assim comigo: ainda que o meu campo não esteja produzindo trigo e cevada, diga, mas a minha fé continua inabalável em Deus. O campo vazio é aquele momento que a gente parece que tudo que você continua, não tem jeito, parece que está vazio, você faz, mas está vazio. Lembra quando disseram: que te roubamos, Senhor? Nos íamos nas ofertas e tal. Aí diz assim: vocês trabalham, colocam as suas recompensas em saco, mas o saco é furado. Faz, mas nunca enche, sempre está vazio. E o meu sogro, ele tem uma frase que ele diz assim direto: o saco de interesse nunca enche. Pensa no homem que fala isso direto. Qualquer coisa que a gente falar, o saco de interesse nunca enche. É interesseiro, sempre está querendo, mas tudo que ele faz não produz. É tirando um daqui, é tirando de lá, passando a perna um, é passando a perna em outro, é roubando aqui, é roubando lá, mas ele mesmo não produz nada. Por quê? Porque o seu campo está seco. Meu Deus do céu.
Campos vazios, diga comigo, campos vazios. Faz, mas não consegue ganhar nada. Quando as ovelhas são tiradas do aprisco, olha isso, outra coisa que ele fala, quando as ovelhas são tiradas do aprisco, as ovelhas eram preciosas. Por quê, pastor? Porque a ovelha dá lã, a ovelha dá leite e a ovelha dá carne. Mas, acima de tudo isso, meu amigo Kleber, a ovelha, ela era usada diariamente nos sacrifícios no templo. E como agora as ovelhas foram tiradas do aprisco, não havia aquele aroma suave subindo diante de Deus. Sabe aquele texto que a gente diz assim, ó, o Senhor, ele cheira a minha adoração com cheiro suave. Mas para ele cheirar a minha adoração tem que ter ovelha no altar. Se não tiver ovelha no altar, pastor, não tem cheiro suave diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro, sem abrir a sua boca. Ele não foi como Deus, ele não foi como Filho de Deus, ele não foi como Espírito Santo, ele não foi como o El Shaddai, o El Samar, não, ele foi para o altar, ele foi para a cruz como ovelha, porque ele indo para a cruz como ovelha, o seu pai, que é o nosso pai, ele poderia sentir um cheiro suave na sua entrega da adoração. Eita, pergunta para o teu irmão, se ainda é a ovelha? Tinha tanta coisa para falar, mas já são 5 para nós precisamos fazer oração. Outra coisa que ele diz: quando não há currais, quando não há gado no currais, sabe o que isso significa? O gado, sabe o que ele representava o gado? Força, diga comigo, força. Diga aí, mas está sem força mesmo, não tem gado não. Diga força. Se você pegar as 4 faces de Cristo, você vai ver lá rosto de anjo, rosto de homem, rosto de boi, e o rosto de querubim. Numa das faces de Deus tem o rosto de boi. O boi simboliza força. Aí o Douglas citou um texto que ele diz assim, ele falou num camarada aí, ele falou assim, esse camarada deve ser feliz, né? Eu falei, mas por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está bombado, está fortão. Eu falei, não, filho, isso não tem nada a ver, filho. Isso não tem nada a ver, filho. Agora, escuta isso aqui. Ainda que não haja gado, gado simboliza força. Diga, trabalho. Diga forte, trabalho e riqueza. Quem são os maiores ricos da nação brasileira? Os pecuários? Homens que têm gados. Por quê? O gado representa a força. A gente não faz. Mano, eu vou fazer a entrega. Aí nós vamos aqui por atrás ali daqueles antigos motéis ali. E ali tem um amigo meu ali, que ele tem um pedaço de terra lá que é bastante. E tem um monte de gado lá. E esses dias eu passei e eu vi cada tora de boi. Pensa nos boi. E uns araminhos. De nada. Que eu e você, quantas vezes, fala a verdade, quantas vezes você já foi passar num lugar, tinha lá aqueles arames, você fazia assim, ó,
Um puxava assim, o outro com o pé, e um passava, ia passando, aí depois o outro te ajudava a passar e você passava, sim ou não? O boi não faz isso. Aí a gente olha e fala assim: se o boi soubesse a força que ele tem, ele levava esses arames no... E tem um texto na Bíblia que nós somos comparados como boi. A gente não sabe a força que a gente tem, porque se a gente soubesse a força que a gente tem, a gente não ficava choramingando pelos cantos e nem dizendo: até quando, Deus, eu vou ficar sofrendo isso. Não, se você soubesse a força que você tem, você ia para cima do problema. Outra coisa, e aqui eu quero encerrar. Pastor, tá? O senhor falou que o tema da mensagem é todavia, até agora nada. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimentos, ainda, você está prestando atenção que é só ainda? Ainda que não haja figueira, ainda que não haja ovelha, ele só vai dizendo ainda que não haja, 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 ainda que não haja. Ele vai chegar no verso de número 18. Aí ele abre o verso 18 dizendo: todavia. O verso 18 ele vai dizer: todavia. O que falta no verso 17, todavia, no verso 18 ele vai dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o seu nome. Fala para o teu irmão: não está bom? Todavia, diga para ele. Diga para ele: o negócio está ruim? Grita para ele: todavia. O negócio não saiu do jeito que você quer? Grita para ele: todavia. O salário não era do jeito que você almejava? Todavia. A minha família não me aceita como deveria? Todavia. O patrão não me dá o devido valor? Todavia. Não tenho a casa dos meus sonhos? Todavia. Eu não tenho toda a minha família na igreja? Todavia. Todavia, coloca para mim o verso 18, por favor, meu amor. Aleluia. Todavia, verso 18. Todavia. Se você tivesse entendendo, você estava dando glória. Sabe por que tem gente que olha para você e diz assim: eu não entendo ele? É porque ele não tem o todavia que você tem. Tem gente que olha para você e fala assim: eu não te entendo, eu vejo-te feliz todo momento, eu estou sabendo o que está passando na sua vida. É que eles não têm o todavia que você tem, eles não têm o todavia que nós temos, eles não têm todavia que a Assembleia de Deus Kadosh tem, ele não tem todavia que a tua família tem. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Diga assim para o teu irmão: pode faltar ovelha, mas não vai faltar todavia. Diga: pode faltar gado no curral, mas não vai faltar todavia. Fala, diga aí: a figueira não pode dar o seu fruto, mas não vai faltar todavia.
A videira não dá o seu fruto, mas não vai faltar todavia. Aleluia. Sabe por quê? Porque em todo tempo eu estou adorando o nome do Senhor. Eu adoro Ele quando tenho, eu adoro Ele quando não tenho. Então todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu só não me alegro quando eu tenho, eu só não me alegro quando alguém diz que eu prego muito, eu só não me alegro quando alguém diz que eu canto muito, eu só não me alegro quando alguém me abraça, eu me alegro quando alguém me abandona, eu me alegro quando alguém fala mal. Por quê? Porque todavia eu me alegrarei, não é na situação terrena, eu me alegrarei no Senhor. Diga assim para o teu irmão, diga para ele, olha para o teu irmão e fala assim para ele: porque a minha fé não está firmada nas estações. As estações é inverno, verão, primavera e outono. No calor, você está que nem eu aqui assim, ó, soa. No inverno, vem todo mundo empacotado. No calor, não vem para a igreja porque a igreja não tem ar-condicionado. No frio, não vem para a igreja porque o frio é demais, não dá para sair, não dá nem para respirar direito. Todavia, a minha fé não está firmada nas estações, a minha fé está firmada em Deus. Aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque é Ele que veio o meu socorro, é Ele que é a minha fortaleza, é Ele que é o meu refúgio, é Ele que é a minha fonte, é Ele que é o meu pastor, é Ele que é meu Pai, é Ele que é meu provedor, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me guia, é Ele que me sustenta. Então Abacuque está dizendo: todavia eu não olho para a circunstância, mas eu continuo me alegrando no Senhor. É como o Salmo 40. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Tudo é no Senhor, diga comigo, tudo é no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, encerro, para nós orarmos. Você está se alegrando em quem? Ou no quê? Alegrei-me quando me disseram: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que as ovelhas foram tiradas do aprisco, todavia, Abacuque está dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha. Porque, verso 19 eu encerro. Ele é para você? Ele é para a sua casa? Ele é para o seu ministério? O Senhor Deus é a minha força. Aí ele vai dizer assim, um texto diz assim: diga ao fraco que eu sou forte. Gideão, é com 300 homens que você vai vencer. Para vocês não dizerem que foi com a força de vocês que vocês venceram Medianita, mas foi com as minhas forças. Moisés, eu vou guiar vocês, porque sou eu que vou tirar vocês do Egito com a minha força.
O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Se coloque em pé. Por que você parou de se alegrar em Deus? Eu vi o irmão Marcos falar aqui na quinta-feira passada, e ouvi também, que ele não orava nada, não lia a Bíblia direito, mas quando a dificuldade bateu na porta,